Olá pessoal, meu nome é Douglas e hoje estou aqui para falar um pouco sobre Deus. Sim, é necessário falar um pouco sobre Deus, porque a maioria das pessoas hoje que existem e vivem nesse mundo só conhecem a Deus de ouvir falar. Elas ficam ouvindo essa palavra, Deus, desde que eram crianças e foram crescendo ouvindo essa palavra, Deus, e de forma que ouviram também expressões como, ai meu Deus, pelo amor de Deus, enfim. Então, só ficaram ouvindo essa palavra muitas vezes. Mas ouvir essa palavra Deus não significa que a pessoa conhece profundamente a Deus. Por isso, muitas pessoas só conhecem a Deus de ouvir falar. Essa é a realidade que está acontecendo hoje no mundo. Muitas pessoas ouvem essa palavra Deus, mas não o conhecem, não têm intimidade com Ele, não têm compromisso com Ele, não vivem nele e não são habitados por Ele com toda a plenitude dele. Então isso é uma falta de conhecimento de Deus que muitas pessoas não sabem, até mesmo que Ele existe, é real. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre Deus, mas não um Deus qualquer. Eu vou falar sobre o Deus vivo e verdadeiro, o soberano Senhor, o nosso Criador, o Criador dos céus, da terra e do mar e de tudo que neles há, principalmente o homem, ou seja, você e eu. Então é sobre esse Deus que eu quero falar, mas eu não vou falar com as minhas próprias palavras, porque eu vou usar as Escrituras. E nas Escrituras existem muitos textos onde o próprio Deus fala sobre si mesmo. Por que Deus falou sobre si mesmo em vários textos das Escrituras? Ele falou essas coisas sobre si mesmo, para que hoje muitos o possam conhecer os seus atributos, o seu caráter, o seu divino poder, a sua essência. E nesses textos Deus revela muito sobre si mesmo para o conhecimento de todas as pessoas, porque Ele sempre se deu a conhecer as pessoas, não apenas falando sobre si mesmo, mas também Ele pode ser conhecido através das coisas que foram criadas. Davi disse: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, as coisas que foram criadas podem nos revelar Deus claramente. Todos podem perceber isso claramente. Mas existem também alguns textos onde Deus fala sobre si mesmo. E isso é muito importante, porque é através desses textos que Ele se revela como Deus vivo e verdadeiro para as pessoas, para que as pessoas o possam conhecer, ter intimidade com Ele, saber que Ele existe, saber o que Ele faz, como Ele pensa, como Ele age de forma eficaz, saber aquilo que Ele criou, porque Ele é o Deus vivo, o único. Não há outro Deus além dele. Então, as pessoas hoje, infelizmente, nessa geração que nós vivemos, que é corrupta e pervertida, muitos já se afastaram de Deus sem nem ao menos o conhecer. Muitos se tornaram ateus sem conhecer a Deus. Muitos são incrédulos,
sem conhecer a Deus, sem conhecer aquele que um dia o criou, aquele que lhe dá vida, respiração e muito mais. Muitas pessoas não conhecem a Deus dessa forma. Só conhecem de ouvir falar. Esse é um erro que Jó reconheceu isso, porque ele mesmo disse: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me arrependo no pó e na cinza. Então, quando um homem conhece a Deus por vê-lo, esse conhecimento faz o homem se compungir, se arrepender. Então, quando alguém conhece a Deus, essa pessoa passa por esse arrependimento. Ela reconhece a grandeza, a supremacia, a grandiosidade de Deus. Reconhecendo isso, ela reconhece a sua insignificância diante de Deus. Hoje, muitas pessoas não conhecem mais a Deus. Vivem a vida aí pelo mundo, sem esperança e sem Deus nesse mundo, porque não o conhecem. Esse é um erro que tem que ser corrigido. E a melhor maneira de se corrigir esse erro é dando ouvidos àquilo que o próprio Deus falou sobre si mesmo. Por isso, eu vou ler aqui um texto das Escrituras, onde o próprio Deus fala sobre si mesmo, para que hoje muitas pessoas por aí na humanidade possam conhecer e saber que Ele é Deus. As pessoas precisam saber que Deus é Deus. Ele não é brincadeira, ele não é uma ilusão, uma fantasia. Ele não é um delírio como um homem que é ateu escreveu um livro alguns anos atrás aí, e o nome do livro era Deus, um delírio. Esse homem não conhece a Deus para falar tal besteira. Eu espero que ele um dia conheça a Deus como eu o conheço, porque ele se revelou a mim, se manifestou em minha vida e fala comigo todos os dias. Essa é a verdade. Ele habita em minha vida. Ele habita naquele que tem o coração contrito e compungido. Não naquele que é arrogante, se exalta, vive na soberba da vida. Com esses, ele não se comunica. Então é preciso um arrependimento, uma sinceridade de coração, uma humildade, para que Deus possa se revelar às pessoas, a cada pessoa. Então eu vou ler aqui esse texto que está aqui no livro do profeta Isaías. O próprio Deus, falando sobre si mesmo, diz: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Então, ele é o primeiro e o último. Ou seja, ele é o único que existe. Não há outro. Não se engane. Os deuses dos povos que existem por aí, por esse mundo, não passam de ídolos. O Senhor, o teu Criador, porém, fez os céus e a terra. Essa é a diferença. Ele é o Criador Todo-Poderoso, que você precisa conhecer profundamente, intimamente. Quando você tiver essa vontade, essa iniciativa de querer conhecer a Deus, Ele se revelará a você, com certeza. Então, isso que eu acabei de ler aqui é uma das coisas que ele fala sobre si mesmo. Ele, falando sobre si mesmo, disse que ele é o primeiro e o último, e além
de mim não há Deus. Ele sabe que além dele não há Deus. Mas e você? Sabe que além do Senhor, o seu Criador, não há outro Deus em quem você possa confiar, adorar, servir, fazer oferendas, prestar cultos? Será que você sabe disso? Ou você foi enganado como muitos outros por aí que criaram deuses segundo as suas próprias imaginações? Então é hora de você começar a refletir sobre isso. E aí ele continua dizendo, Deus continua dizendo sobre si mesmo: quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo? Ele faz uma pergunta. Ele faz uma pergunta hoje para você. Quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo? Desde que ele estabeleceu o mais antigo povo aqui na Terra, ele tem feito predições de coisas que iriam acontecer futuramente. E aí ele te pergunta: quem há como eu? Você pode responder essa pergunta? Você pode responder se existe alguém como ele que faz predições? Você tem que responder essa pergunta. E aí ele diz assim, vou ler aqui: quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha perante mim? Então, se alguém conseguir responder essa pergunta, que o declare quem há como ele, e exponha a esse perante ele. Se isso for capaz, se você for capaz de fazer isso, faça. Não, ninguém vai conseguir fazer, porque não existe. O próprio Deus já falou, já afirmou que não existe. Que o declare e o exponha perante mim. Que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Então, ele quer que você exponha alguém que anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. É claro que você não vai conseguir fazer isso, porque o único que faz isso é o Deus vivo e verdadeiro, o teu Criador, e mais ninguém. Ninguém nunca vai conseguir fazer tal coisa nesse mundo. Ninguém mesmo. E aí ele termina dizendo sobre si mesmo: não vos assombreis, nem temais. Acaso, desde aquele tempo, não vô-lo fiz ouvir? Não vô-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Então, diante de Deus, ou aos olhos de Deus, ele não vê mais ninguém. Não existe outra rocha que ele conheça. Não existe outro Deus. Porque ele é o único Deus. Ele é o único Deus a quem devemos adorar e a mais ninguém. Ele é o único Deus a quem devemos servir, amar, honrar, obedecer, temer. Ele é o único Deus. E quando uma pessoa faz tudo isso, Deus, ele se revela a essa pessoa, ele se manifesta na vida dessa pessoa, ele fala com essa pessoa, ele coopera com essa pessoa, ele ajuda, ele habita na vida dessa pessoa, com toda a plenitude dele. Isso acontece comigo e com milhões de pessoas por esse mundo. Eu espero que você, agora que ouviu essas palavras ditas pelo próprio Deus, eu espero que você comece agora a conhecer a Ele dessa forma. Isso vai ser bom demais para a sua vida. Você vai
se reconciliar com Deus através desse conhecimento. Isso é bom demais. É hora de você se reconciliar com o seu Criador, aquele que te criou e te fez ser o que você é hoje. Uma pessoa consciente, que sabe pensar, raciocinar, discernir. É isso que ele faz na sua vida. Ele te criou assim, de forma perfeita. E você tem dado o devido valor a Deus que te criou? Ou você tem agido com indiferença, com incredulidade, com ignorância para com Ele, com rebeldia? Será que você tem agido com rebeldia para com Ele? Com ingratidão? É hora de você pensar nisso, porque o que Deus falou aqui sobre si mesmo é tudo verdade, para que você hoje o possa conhecer. Eu espero que você o conheça, porque conhecer a Deus constitui a sua glória. Se você conhecer a Deus, o conhecimento de Deus constituirá a sua glória. É isso que você tem que fazer. É isso que todas as pessoas têm que fazer. Conhecer a Deus profundamente. Então eu espero que a partir de hoje você tome essa iniciativa espontânea de querer conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo cada vez mais. Porque Ele é fonte inesgotável de conhecimento. Você vai conhecê-lo dessa forma. Ele vai se revelar a você através do Espírito, para que você conheça até mesmo as profundezas de Deus. Quando você conhecer as profundezas de Deus, esse conhecimento vai gerar em você uma vontade de querer adorar a Deus para sempre. Então eu espero que isso aconteça com você. Então, essa é a palavra de hoje. Eu espero que você guarde essas palavras no seu coração e comece a meditar nisso. Porque você tem que ser como Jó. Não conhecer a Deus de ouvir falar, mas fazer com que os seus olhos o possam ver claramente, profundamente. Essa é a melhor forma de se conhecer a Deus, com seus próprios olhos, com a sua própria consciência, com o seu coração. Então eu espero que isso aconteça em sua vida. Então essa é a mensagem de hoje, para que todas as pessoas hoje comecem a querer a conhecer a Deus profundamente. É isso que eu espero, em nome do Senhor Jesus. Amém.